Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 25 de janeiro de 2026. Cometerás adultério e outros erros de impressão infames em Bíblias do passado, parte 2. Em 1631, Barker, associado a Martin Lucas, publicou outra edição da Bíblia do Rei Jaime. Em um dos 10 mandamentos, em Êxodo 20:14, faltou uma palavrinha, o que deu origem a uma exortação infeliz: cometerás adultério. 1000 exemplares do texto foram colocados à venda, e o desastre tipográfico só foi descoberto um ano depois. As consequências foram graves, como registrou o sacerdote monarquista Peter Eileen, 1599-1662. Os impressores de Sua Majestade, naquela época, cometeram um erro escandaloso em nossas Bíblias em inglês ao omitir a palavra não no 7º mandamento. Tendo Sua Majestade sido informada disso pelo Bispo de Londres, ordenou-se que os impressores fossem convocados à alta comissão, onde, após a comprovação do fato, toda a tiragem foi recolhida e os impressores foram severamente multados, como justamente mereciam. Além da multa pesada, Barker e Lucas tiveram a licença de impressão cassada pelo tribunal, o que significou o fim de suas carreiras e, provavelmente, sua ruína financeira. A situação de Barker de fato piorou e, em 1635, ele foi preso como devedor em uma prisão onde morreria uma década depois. A maioria dos exemplares desafortunados foi destruída. Mas alguns sobreviveram e hoje são itens de colecionador, conhecidos como a Bíblia Malvada, a Bíblia dos Adúlteros ou a Bíblia dos Pecadores. Embora a Bíblia Malvada seja um dos erros mais notórios da história, está longe de ser o único, confirmando aquela velha ideia de que errar é humano. Limitando-nos aos casos bíblicos, a lista é longa e variada. No livro de Queus, um manuscrito iluminado que data de aproximadamente 800 depois de Cristo, criado por monges celtas na Irlanda, Jesus traz uma mensagem mais amena do que habitual no Evangelho de Mateus, 10:34. O texto deveria dizer: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mas, em vez da palavra latina para espada, gladium, aparece gaudium, que significa alegria. Assim, ainda que não trouxesse paz, ao menos trazia alegria. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre o adultério abordando a indissolubilidade do casamento. Imutável só ao que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época, é adultério noutro país e noutra época, isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem 2,
e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita, não é da satisfação do coração e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separarem-se por si mesmos os que à força se uniram, torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.